E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos nossa jornada com um grupo saindo do acampamento. Aparentemente, nosso prota não teve uma boa noite de sono e pensa que era muito difícil dormir na floresta, sentindo falta das comodidades da água encanada e dos banheiros do castelo. Nossas heroínas, por outro lado, parecem estar em ótima forma. Roland percebe que elas ainda estão radiantes, mesmo sem se preocuparem muito com a aparência. Ele se questiona se isto está relacionado ao seu poder mágico. Relâmpago interrompe, exclamando que já pode avistar seu destino, apontando para as montanhas à distância. Roland pergunta a Sylvie se ela fez alguma descoberta. Ela responde que ainda não, pois está além do seu alcance de sua visão verdadeira. Roland decide que eles se aproximarão e pede a Soraya para terminar de pintar a cena que está retratando. Em seguida, pega seus binóculos e percebe que não há docas nem estaleiros visíveis, indicando que os Demons possivelmente não planejam construir embarcações para atacar Grey Castle pelo mar. Sylvie observa que a cerca de 10 km de distância há várias construções feitas de pedras negras, com formato triangular, semelhante a um corochel. Wendy comenta que isso se assemelha à miragem que elas viram nas terras selvagens. Roland pergunta sobre o conteúdo das construções. Sylvie responde que a maioria parece estar vazia, mas algumas contêm um líquido. Subitamente ela nota algo alarmante, uma série de olhos os observando. Roland chama por Sylvie e revela que os Demons os detectaram e já estão em movimento, e alguns deles já começaram a voar, deixando todos apreensivos. Roland ordena que Wendy recue à máxima velocidade possível. Devido ao vento, eles têm dificuldades em manter o equilíbrio. Sylvie nota a aproximação de dois Demons em direção ao balão. Ao avistá-los de longe, Roland pergunta se são bestas híbridas e ordena a redução de altitude para um pouso rápido. E ele se surpreende com a possibilidade de serem atacados pelos céus e percebe que Relâmpago é a única capaz de combater nesse ambiente, embora ela não esteja em condições ideais. Ele compreende que tanto no mar quanto em terra firme, a queda do balão nessa altitude resultaria em fatalidade caso os Demons o atacassem. Um Demon se aproxima e se prepara para arremessar uma lança. Quando ele a joga, Roland pensa que seu fim está próximo. No entanto, uma barreira de chama surge, o protegendo, e ele percebe que foi Anna quem o salvou. Os Demons cercam o balão e começam a voar em direção deles. Anna se prepara e cria outra barreira de chamas. As bruxas pegam suas armas e começam a atirar, mas os Demons continuam se aproximando. Hoshino observa que não conseguirão acertá-los dessa maneira. Enquanto Anna foca em protegê-los, um Demon aparece atrás dela, se preparando para atacar. Quando a lança está prestes a atingi-la, Roland a empurra, sendo atingido em seu lugar e perdendo um de seus braços. Hoshino começa a chorar e todas as bruxas se aproximam. Hoshino segura o prota em seus braços e o chama, mas Roland já está inconsciente. Então Anna usa sua magia para conter o sangramento. E Hoshino recorda que foi isso que aprenderam nas aulas de primeiros socorros e afirma que precisam retornar imediatamente. Ao analisar a situação, ela ordena Relâmpago que proteja o balão para um pouso. A garota fica assustada com o pedido, mas logo sai voando e passa rapidamente na frente de um dos Demons, que a persegue. No entanto, outro Demon ataca o balão. Hoshino empunha sua arma e começa a se mover com lágrimas em seus olhos. Ela pula do balão usando sua habilidade e entra em seu mundo da neblina.
Ela percebe poder mágico no corpo do Demon, mas deixa isso de lado e sai da neblina, caindo sobre o mesmo. Com um movimento ágil, ela se posiciona e dispara, perfurando a cabeça dele. A besta, que o inimigo controlava, passa raspando pelo balão, fazendo Roshinou cair junto com o Demon. Ela tenta entrar no mundo da neblina novamente, mas percebe que não tem nenhuma linha para ancorá-la e continua a cair, pensando que vai morrer. Wendy tenta segurá-la, mas ela diz que não consegue. Enquanto cai, Hoshino relembra o passado e a promessa que fez a Roland. Ela sente que não será capaz de cumprir a promessa e nem estar ao lado dele até o fim. Sem esperança, ela vê Meg, que começa a brilhar e se transformar em uma besta. E no último instante, Meg a agarra e arremessa sobre suas costas. Hoshino fica surpresa por um momento, mas rapidamente se concentra e pede para voltarem. Meg voa rapidamente em direção ao balão, e o Demon logo nota elas. Hoshino chama por Meg, enquanto o inimigo se prepara para arremessar outra lança. Quando a lança é arremessada, Meg voa em direção a ela. Logo em seguida, Hoshino salta para o mundo da neblina, enquanto Meg retorna à sua forma de pássaro, desviando da lança. Em seguida, elas continuam voando juntas. Hoshino avança determinada, e o Demon faz o mesmo. Quando estão prestes a colidir, Hoshino pula novamente para o mundo da neblina e aparece atrás do Demon, o acertando. Em seguida, ela volta para junto de Meg, enquanto o inimigo cai no mar. Meg pergunta se deve matar a besta também, mas ela emite um rugido e é atingida na cabeça por um ataque de relâmpago. Hoshino a parabeniza e sugere que voltem. Pouco depois, elas se aproximam da praia. Ao chegar, Relâmpago pergunta o que devem fazer. Wendy comenta que demoraram muito e que mesmo que voando a noite toda, o balão só chegaria tarde demais. Ana sugere que Relâmpago e Meg levem primeiro Vossa Alteza. Meg concorda animada, embora Relâmpago está um pouco abatida, mas logo diz que consegue. Roland é amarrado nas costas de Meg. Hoshino chama por Relâmpago e diz que ninguém nasce sabendo lutar e que não é culpa dela. Relâmpago permanece em silêncio por um momento e depois confirma brevemente. Elas então partem e Ana diz que elas também continuarão voando o máximo que puderem, pois o inimigo poderia enviar outra equipe para procurá-los. Além disso, estão muito próximos da Montanha de Neve e precisam ir embora o mais rápido possível e depois encontrarem um local escondido para acampar. Soraya comenta que não entende como os Demons os encontraram, já que o balão e o cesto estavam pintados com camuflagem e era difícil de distinguir. Sylvie diz que foi um Demon gigante no topo de um corochel. Ela descreve o monstro como tendo uma cabeça maior que o corpo, com incontáveis olhos, e quando ela o avistou, todos aqueles olhos se viraram na direção dela. E centenas de Demons começaram a surgir do solo, como se toda a área estivesse fervendo. Soraya pergunta se um monstro assim realmente existe. Ana comenta que eles são completamente diferentes das bestas híbridas que viram nos meses. Enquanto conversavam sobre o inimigo, Wendy observa que é ótimo que Meg possa se transformar nas formas das bestas, pois estariam em perigo se ela não tivesse salvo Hoshino. Então Hoshino conta que a habilidade dela evoluiu, deixando todas as bruxas chocadas com a notícia. Então Hoshino explica que quando entrou no mundo das névoas, percebeu que seu poder mágico não era mais um ciclone circular e havia se transformado em uma forma fixa, com um par de asas brancas emergindo. Voltamos para Relâmpago e Meg, onde Meg pergunta sobre o estado de Vossa Alteza, notando que o corpo dele estava ficando cada vez mais frio. Relâmpago se aproxima preocupada e comenta que, por sorte, ele ainda tem pulso. Ela olha o ferimento dele em silêncio e depois
pergunta a Meg sobre o quanto de poder ela ainda possuía, já que precisavam voar na máxima velocidade possível. Meg concorda e elas aceleram rapidamente. Relâmpago pensa que se tivesse saído da cesta e atacado os demos desde o início, Vossa Alteza não teria se ferido daquela maneira, e ela sente a obrigação de dar um passo à frente e proteger seus companheiros como uma exploradora. Mas, mais uma vez sentiu medo e reconhece que ainda está longe de se tornar uma exploradora incrível. Então, planeja pedir uma arma especial quando Vossa Alteza se recuperar e pedir à irmã Roshinou que a ensine a atirar e lutar. Meg avisa que já consegue ver o castelo. Ao se aproximar, os guardas confundem Meg com uma besta. Relâmpago pousa e pede que chamem a senhorita Nana, já que Vossa Alteza está ferido. Carter fica surpreso com a notícia. Depois de um tempo, Roland abre os olhos assustado e se levanta. Ao olhar para o próprio braço, percebe que está intacto e, observando ao redor, nota que voltou para o castelo. Ele se pergunta onde as garotas estavam. Quando ele vai chamar por Carter, ele as encontra sentadas no chão e sente um alívio imenso. Cautelosamente, ele se levanta e abre as cortinas. Anna chama por Roland e conta que todas chegaram bem na vila, sendo ele o único ferido. Roland se sente mais aliviado e Anna o abraça, dizendo que ele era um idiota várias vezes. Ao ver isso, Roland admite que voltou e que ela não precisava se preocupar. Logo em seguida, todas as bruxas acordam e Relâmpago abraça Roland animada. As outras bruxas também correm na direção do Prota. Roshinou inicialmente fica meio sem jeito, mas logo corre também para abraçá-lo. E o Prota abraça todas elas. Mais tarde, ele reflete que foram descuidados e enfrentaram grandes perigos, mas também obtiveram uma quantidade significativa de informações, e eles identificaram que aquela civilização era altamente evoluída, assim como os humanos, e Roshinou percebeu que eles possuíam poder mágico, mas sua forma de uso era completamente diferente, não sendo diretamente através do corpo, mas dependendo de algum tipo de mecanismo. Sendo essas suposições, e de acordo com Sylvie, o líquido presente nos Corushells provavelmente era a névoa vermelha, resultante da vaporização desse líquido. Considerando todas essas informações, conclui-se que eles não representavam uma ameaça imediata para a Vila da Fronteira. Roland nota Anna entrando no quarto e pergunta o que aconteceu e que não precisava de ninguém para cuidar dele. Anna pega sua mão e diz que não queria mais esperar, especialmente depois do que ocorreu. Além disso, não queria ter arrependimentos. Roland concorda e abraça e a beija. Ele retira algumas peças de roupa e começa a pensar no que fazer a seguir, pois não queria passar vergonha diante de uma mulher jovem. Ele cogita puxar uma conversa leve ou fazer uma piada, mas decide que talvez não seja melhor. Então, Anna troca de posição com ele e pergunta se quando ele a empurrou no balão, ele chegou a pensar que poderia morrer. Roland fica em silêncio por alguns instantes, depois explica que agiu por instinto ao empurrá-la no balão. Anna diz que ele será o futuro governante de Grey Castle e a esperança das bruxas, então ele não deveria se colocar em perigo assim, pois ela não é digna. Roland responde que não se trata de valer a pena ou não, mas sim que ele não conseguiu simplesmente assistir enquanto ela estava sendo atacada, e mesmo que tivesse tido tempo para pensar naquela situação, naquele momento ele teria feito a mesma coisa. Anna comenta que nesse caso não conseguiria detê-lo, e depois pergunta sobre o passado dele, pois desejava conhecê-lo melhor. Nosso prota conta que costumava viver em uma cidade muito grande. Anna supõe que ele está se referindo à cidade do rei. Roland continua sua história explicando que ele não era diferente das pessoas normais, e apesar de ser inteligente, não ao ponto de ser um gênio. Ele se esforçava muito nos estudos, recebendo elogios dos professores. No entanto,
entanto, eles não sabiam que era ele o responsável pelas pichações nas paredes da sala de aula. Ana concorda, afirmando que ninguém ousaria culpá-lo por isso. Roland continua compartilhando detalhes sobre seus estudos, mas, quando olha para Ana, percebe que ela já adormeceu e compreende que ela está exausta, pois todas elas voltaram o mais rápido possível. E ainda precisam ficar atentas a ataques de bestas e demons. Além disso, elas vigiaram ele por uma noite após chegarem ao castelo. Roland reconhece que não precisavam se apressar, pois ainda tinham muito tempo. Então, ele a beija e deseja boa noite. Na manhã seguinte, vemos Sylvie. Wendy a cumprimenta. A garota comenta que Wendy acordou cedo, então ele explica que era velha e, portanto, dorme menos. Enquanto isso, Hoshino menciona que aparentemente precisará tirar uma soneca mais tarde. Wendy pergunta se Hoshino não dormiu muito bem. Hoshino acaba negando, dizendo que teve muitos sonhos. Sylvie observa que Hoshino estava roncando e acredita que isso se deve ao fato de ela ter gastado muita energia nos últimos dias. Hoshino explica que seu corpo está completamente exausto e pede a ajuda de Wendy. Sylvie reflete sobre como Vossa Alteza Roland pode ser assustador em alguns aspectos, mas também é uma pessoa misteriosa. Ela acredita que não era possível enganar ninguém com aquela reação e que ele realmente está do lado das bruxas, assim como Tilly. Portanto, é maravilhoso que Vossa Alteza Roland seja irmão da senhorita Tilly. E assim acabamos a parte 33. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.